No último dia 25, o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul realizou a cerimônia de entrega do Prêmio Mérito em Administração 2015 aos profissionais que são referência no setor público, privado e acadêmico. O objetivo da premiação é incentivar, destacar e gratificar os administradores que tenham contribuído para o desenvolvimento da administração no Estado. A solenidade ocorreu na Sociedade Germânia, em Porto Alegre. Veja agora a primeira parte das entrevistas que realizamos no evento. Olá, cumprimentar você, nosso assinante da TV Urbana de Porto Alegre, pela NET Canal 11 e na Grande Porto Alegre toda pelo UHF Canal 55. Nosso Jornal do Consumidor hoje está aqui na Sociedade Germânia, na Avenida Independência, 1299 em Porto Alegre, nesse dia 25 de setembro, quando o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul realiza a cerimônia de entrega do Prêmio Mérito em Administração 2015 aos profissionais que são referência no setor público, privado e acadêmico. O objetivo da premiação é incentivar, destacar e gratificar os administradores que têm contribuído para o desenvolvimento da administração no estado do Rio Grande do Sul. Você é nosso convidado para acompanhar esta cobertura. Estamos com o professor Dr. Walter Lemos, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. O anfitrião dessa noite está recebendo convidados na entrega do prêmio, tradicional Prêmio Mérito em Administração 2015. Os premiados na área de ensino, o administrador Pedro Luiz Bittenbender, que é doutor em administração pela Universidade Nacional de Missões em Posadas, na Argentina, e também professor do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis e Econômicas da Comunicação na DASEC, na Unijuí. No setor público, mestrando em Administração Executiva Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente vereador na Câmara Municipal de Caxias do Sul, o administrador Jailson Barbosa Santos. E no setor privado, o premiado é o presidente presidente executivo do Grupo RBS, o administrador Eduardo Sirotsky Mels, que é graduado em Administração pela PUC, com MBA na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Como é que é feita a indicação desses administradores que acabam sendo os agraciados, presidente? O Conselho tem uma resolução que data de 28 anos passados. De lá para cá, então, estamos entrando na 28ª edição. Todos os anos nós trabalhamos na premiação daquelas autoridades, daqueles administradores registrados que se destacam no setor público, no setor privado e no setor ensino. Como é feito isso? Conforme a resolução estabelece. Chega um momento do ano que nós baixamos um edital público aonde determinamos a abertura do certame. Encaminhamos as empresas, as instituições constituídas, os poderes públicos, as associações industriais, comerciais e de serviço, as associações de profissionais de administração em todo o estado do Rio Grande do Sul. E essas entidades é que fazem a indicação de N candidatos ao prêmio, mediante a apresentação, evidentemente, de currículo bem detalhado, justificação adequada, e nós, então, de posse desses nomes, desses currículos, abrimos um processo interno e, com base nesse processo, nós analisamos no plenário do Conselho as pessoas que foram indicadas em cada setor. Muitas vezes você tem uma competição de 3, 4, 5 nomes em cada um dos setores. Outras vezes tem 2 ou 3, mas sempre tem muita gente sendo indicada, o que é muito bom para nós. Evidentemente que a nossa proposta é sempre um de cada área. E com base nisso, então, o Conselho tem a obrigação de escolher, e hoje é o dia de entregarmos a comenda alusiva exatamente a esse prêmio, que é o Mérito em Administração no Estado do Rio Grande do Sul. E nós do Jornal do Consumidor temos tido a honra das coberturas desses eventos ano após ano.
E nos chama muito a atenção, presidente Walter Lemos, os premiados no setor público. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil no nosso país, especialmente no nosso estado. Uma crise sem precedentes no nosso país. Como é que o senhor, que é um observador e um crítico dos modelos de gestão pública, aqueles que são ineficientes pela sua própria natureza, como é que o senhor está enxergando esse quadro nacional e regional? Bem, nós estamos, na verdade, no furacão desta crise, né? Que é uma crise, em primeiro lugar, institucional, política. O Brasil não está se entendendo, começa por aí. Em segundo lugar, nós temos que considerar que o Brasil peca por má gestão. Ou seja, o Brasil se preocupa muito com a política econômica, quando deveria se preocupar com a ciência da administração. Incrivelmente, nós estamos invertendo papéis, e esses papéis são prejudiciais, no meu ponto de vista, ao desempenho do Brasil como nação. Então, hoje, para poder resolver uma equação que é da má gestão, você faz uso da política econômica. Isso é errado, totalmente errado. Todo o modelo brasileiro, entra ano, sai ano, entra crise, sai crise, ele sempre tem que ser equacionado pela economia política, quando deveria ser pela ciência da administração. Ou nós trocamos esse modelo no futuro, vamos dar mais sentido à ciência da administração na gestão pública, ou nós vamos viver eternamente com esse modelo que não caracteriza nunca um país de crescimento verdadeiro. É sempre um crescimento falso que nós temos. Por quê? Nos momentos políticos se diz que o Brasil cresceu, mas esse crescimento é falso, porque você infla a moeda, você traz a inflação, você segura recursos e no ano seguinte tem que pagar a conta. É um país gastador, é um estado também gastador, e os municípios, via de regra, seguem a mesma regra. Há um centralismo tributário extraordinário, Terrível. em que a nação, o país como nação, concentra em Brasília mais do que 50% dos recursos para serem repassados. O modelo político nosso é um desastre. É só analisar, é só verificar. Você não faz uma reforma administrativa do Brasil se não tiver divisão deste bolo da reforma administrativa. Eu nunca vi isso na minha vida. Ou seja, se não me der o meu quinhão, eu não aprovo. Por outro lado, nós temos nas estruturas públicas brasileiras o absurdo do cargo comissionado em exagero, aonde você desprestigia o funcionário de carreira para botar sempre um cargo comissionado, que via de regra tem um perfil pré-determinado, porém tem o carimbo de um partido político. Não sou contra os partidos, mas eu quero dizer que na Alemanha, quando eu fiz um congresso na Alemanha, um congresso mundial, nós tivemos a oportunidade de entrevistar um prefeito de uma cidade chamada Nimburg, que recém tinha sido eleito pela população local. Nós estávamos mais ou menos em 100 brasileiros nesse congresso. Tinha outras nacionalidades, mas nós tínhamos 100 brasileiros nesse congresso. E eu fiz uma pergunta ao prefeito, que me foi traduzida, por evidente, porque eu não falo alemão. Perguntei a ele: prefeito, eu gostaria de saber quantos assessores o senhor leva para a prefeitura uma vez que o senhor foi eleito? Ele levantou a mão e fez assim: 3. 3. Os brasileiros deram risada. Ele não sabia por que os brasileiros estavam dando risada. Evidentemente estavam dando risada no contraste que tiveram, ele dizendo 3, quando no Brasil são centenas. E aí eu perguntei a ele: o senhor leva 3 para atuar em que? Em que tipo de atividade? Uma é uma secretária executiva e 2 são assessores. Aí um colega meu se encorajou e perguntou: prefeito, e o planejamento como é que fica? Como é que é feito? Eu não me preocupo com o planejamento. O planejamento aqui na Alemanha é de 10 anos. Eu só vou fazer ajustes pequenos no planejamento. Ou seja, dar continuidade. Aqui todo mundo que entra quer derrubar o que o outro faz. Joga tudo no lixo que foi feito. Ou despreza. Despreza. Né? Despreza. Então, você tem o quê? Um país com constante modificação
sem continuidade. Começar sem fim. Exatamente. Um moto contínuo do recomeçar. Do recomeçar. Então você, na verdade, pensa que tem política, não tem política pública adequada. Nós temos que modificar esse modelo brasileiro. Nós temos que mudar o modelo do Estado. Não pense que o Estado vai sair do fundo do poço, assim simplesmente com o aumento do ICMS. Não vai sair, né? Não sai. Ele só sairá de uma outra forma. De uma forma em que tenha realmente o poder público e político, uma agregação de força muito grande para modificar a formatação do Estado de tal maneira que ele consiga realmente responder às necessidades da população. Não é possível nem incrível que a população pague o que paga para ter um serviço de péssima qualidade. Nós temos que analisar isso com profundidade, e muita profundidade. Então, nós estamos, sim, dispostos, como administradores, a ajudar. Nunca fugimos desse tipo de trabalho. Precisamos ajudar a nação brasileira, mas a nação brasileira precisa compreender que o momento é do administrador. Presidente, eu fico orgulhoso com essa liderança que nós temos no nosso Estado. 50 anos do Sistema Federal de Administração e Regional de Administração. Uma data importante, ainda existem comemorações. Fale um pouquinho para nós como é que está este ano no Conselho. Nós tivemos a honra de receber em Porto Alegre o Congresso Brasileiro de Administração. A ele colocamos conjuntamente o Congresso Mundial de Administração, porque o Mundial é uma grife do CRA do Rio Grande do Sul, que faz um ano fora do país, outro ano dentro do país, para poder agregar também a possibilidade da parte internacional, ou seja, trazer alguns países para cá. E, de fato, nós fizemos isso num ano de crise complicado, mas fomos em frente, fizemos um grande evento em Porto Alegre. Tivemos, nessa oportunidade, junto a este evento, praticamente 8 sub-eventos, vamos chamar assim. Prêmio Belmiro Siqueira, que é a entrega, é uma comenda importante nacional. Agregamos a esse congresso também uma feira de tecnologia, primeira semente plantada para tentar desenvolver uma feira na área da ciência da administração. Fomos felizes, né? Pequena, mas fomos felizes na realização. De 64 papers, trabalhos técnicos que a gente desenvolve, foram também colocados. Fizemos ainda a Assembleia de Presidentes de todo o sistema federado brasileiro, com todos os estados representados, mais o Distrito Federal. Fizemos também a Assembleia do Conselho Federal, a plenária do Conselho Federal. Aí já estou contando 5 ou 6. Tá? Fizemos ainda a mostra fotográfica dos maiores 50 vultos da história da administração. Fomos pioneiros nessa proposta e aqui foi inaugurada em Porto Alegre durante a feira, foi muito bonito. Né? Vamos agora fazer ela rodar, provavelmente, o Brasil. Né? Essa mostra, 6. E 7, fizemos o jantar baile do administrador, naquele dia, na sexta-feira, no final do evento, maravilhoso, comemoramos o aniversário ali. E para agradar as pessoas que vêm de fora, que sempre pedem assim, mas eu gostaria de ir a Gramado. Para evitarem que falassem que nós estamos fazendo também evento de turismo, embora turismo seja um agregador, e no nosso objetivo, sempre nós agregamos conhecimento da administração, da ciência da administração, e conhecimento também, sim, de cidades, de povos, de nações. Tá? Por que não agregar o turismo? As pessoas pediram. Só para não falarem mal, nós criamos para Gramado, de graça, um tema chamado Gramado, Cidade Empreendedora. E convidamos o prefeito para abordá-lo. Ele não pôde ir, mandou a secretária de turismo. E é uma rica pessoa. Excelente, excelente. Minha amiga querida. Excelente. Ela fez uma explanação na Câmara de Vereadores para 70 pessoas que foram a Gramado. Ainda levamos 70 pessoas a Gramado. Praticamente 10%, 15% do nosso público foi a Gramado. Porque queria Gramado. Teve gente que foi e voltou no mesmo dia. Mas o case do Natal Luz, enfim, de Gramado é excelente. E o case foram 2 horas, tá, de explanação
perguntas, respostas, integração, interação. Foi algo extraordinário. E depois as pessoas saíram dali e ao vivo e a cores foram ver a nossa bela Gramado. Que maravilha. Eu soube que o presidente esteve em Brasília, esteve no Senado, se pronunciou. Reparta um pouquinho com o nosso assinante esse momento importante para o nosso Estado. O Conselho Federal fez uma homenagem a todos os presidentes do Brasil, a todos os conselheiros federais, autoridades constituídas da nação, a empresários, enfim, um grande evento. E ao mesmo tempo ele fez foram duas sessões, uma do Senado, outra na Câmara dos Deputados, em homenagem à administração, ao Dia do Administrador. E surpreendentemente, no Senado Federal, na sessão do Senado Federal, o presidente abriu a plateia, eu fazia parte dessa plateia, né, dos conselheiros federais, dos conselheiros presidentes, e eu pedi a palavra. Foi algo inédito para mim e para quem estava lá. E nesta oportunidade eu fiz um pronunciamento, mais ou menos na linha que eu citei sobre gestão pública, que nós teríamos que tomar realmente a dianteira da ciência, da administração da gestão pública brasileira, e nessa linha aí eu me pronunciei. Já requisitei o meu pronunciamento, mas não chegou até agora ainda. Eu espero assim que chegar, eu consiga colocar realmente para o conhecimento de todos. Presidente Walter Lemos, que seja uma noite muito festiva. Meus cumprimentos pelo seu trabalho, pelo trabalho do Conselho, que dignifica muito, em muito, os administradores do Rio Grande do Sul. Parabéns pela sua visão de comprometimento do Conselho com o desenvolvimento da nossa nação e de nosso Estado, presidente. Meus cumprimentos. Muito obrigado, eu agradeço, Apple, mais uma vez esta oportunidade de estar nesse veículo, me manifestando, que eu tenho certeza que os administradores brasileiros, gaúchos, brasileiros, porto-alegrenses, terão a oportunidade de assistir. Nós do Conselho estamos, sem dúvida alguma, engajados, sem dúvida alguma, na melhoria das nossas organizações. Eu posso dizer com certeza que nós estamos trabalhando muito e com muito ardor e com resultados nas empresas privadas. Mas gostaríamos de trabalhar muito mais também no setor público brasileiro. Gostaria que os prefeitos compreendessem que sem a ciência da administração, a gestão pública, ela vai ter dificuldades de se desenvolver cientificamente. E que o governo repense um pouco mais, os políticos também repensem um pouco mais. Não existe nação desenvolvida sem que ela leve em consideração 3 marcos fundamentais: o político, o legal e o técnico. Infelizmente, no Brasil, o marco técnico está prejudicado. Boa noite. Feliz, presidente. Muito obrigado, boa noite a todos. Um bom evento. O agraciado no setor de ensino já está conosco, o professor administrador Pedro Luiz Bittenbender, que é doutor em administração pela Universidade Nacional das Missões em Posadas, na Argentina, também professor do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Professor, o que representa o Prêmio Mérito em Administração para o senhor? Uma grande conquista. As pessoas ao longo da vida não perseguem prêmios, láureas, mas fui surpreendido mais uma vez pela universidade, a quem devo boa parte da minha vida profissional, da minha caminhada, e por isso, nesse momento, reconheço aqui, emocionado, mas feliz e honrado por ser agraciado por esta láurea tão importante para os administradores do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, para o Brasil, especialmente neste ano que a profissão da administração completa os seus 50 anos. Por isso é uma alegria, uma honra muito grande. E eu reparto desde já com todos os colegas da instituição, com todos os meus familiares, com todas as demais instituições com as quais desenvolvo o meu trabalho profissional como administrador, seja universidades na área do ensino, quanto também profissionais prestando assessoria e consultoria como administrador. E, enfim, a todos aqueles que contribuem hoje com o desenvolvimento da administração no Brasil e, através da administração, contribuindo com o desenvolvimento do nosso Brasil. Quantos anos de carreira? Quando é que o senhor se formou, professor? O senhor lembra? O senhor lembra dos bancos escolares? Sem dúvida. Eu lembro, inclusive, nas primeiras salas de aula, usando a lousa.
A lousa que naquele momento estava sendo sucateado, assim como está sendo sucateado hoje o caderno de páginas a papel. Então, esta fase toda da evolução, e nem por isso somos tão idosos ou tão velhos, mas para acompanhar toda esta evolução da caminhada, de sentar a dois nas classes, na fase em que os meninos rebeldes, ao invés de levarem apenas uma mera orientação oral, recebiam as suas devidas orientações mais instigativas e, portanto, cada passo, cada caminhada, cada etapa nessa jornada é um universo de histórias e que fazem a riqueza da memória e que, neste momento, entendo que se coroa não a pessoa, se coroa esta trajetória construída em família, construída em universidade, em espaços comunitários de trabalho e, por isso, reparto aqui com todos especialmente. Por isso, nessa caminhada da evolução da educação, desde o ensino primário, ingressei na primeira série aos 7 anos de idade, então logo tinha completado meus 7 anos, depois o ensino médio, ensino superior, a formação, primeiro como tecnólogo e depois como administrador. Minha primeira formação superior foi no ano de 1988 e posterior, logo em seguida, vem a administração, posterior as 2 pós-graduações, a Universidade de Lato Senso, o mestrado e o recém-concluído doutorado, que eu tive a oportunidade de fazer na Universidade Irmã, conveniada com a nossa Universidade Unijuí, que é a Universidade Nacional de Missões, que está muito perto, muito próxima, não só fisicamente, geograficamente, como diversos programas que hoje desenvolvemos em cooperação com essas universidades. Portanto, entendemos que esse prêmio, nesse momento, além de nos motivar e nos impulsionar como universidade, como cursos de administração, como administradores, que nos sirva também de energia adicional para contribuirmos ainda mais com o desenvolvimento daquilo que nós fazemos, deixando um pequeno legado para todos os que nos sucedem. Como é que o professor, um acadêmico, um estudioso, enxerga esse momento que o Brasil está passando, em especial o estado do Rio Grande do Sul? Como professor, pesquisador e que tem neste cunho inclusive o envolvimento e tenho inclusive na esfera pública, que não é uma gestão da estrutura pública estatal, mas enquanto coordenação de um dos conselhos regionais de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, integrante da diretoria do Fórum dos Coredos do Rio Grande do Sul, é um espaço da democracia participativa, da organização direta da sociedade para a sua participação coletiva e também mais direta sobre o bem público. Talvez estejamos vivendo hoje no Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul uma dimensão que me permita organizá-la em 3 dimensões aqui. Uma primeira dimensão que reporta a este repensar de forma muito estrutural e qualificada sobre o papel que cumpre o Estado para com o desenvolvimento da sua nação e, portanto, o Estado aqui nos seus diversos entes federativos, nacional, estadual e municipal. Segundo, esta dimensão de alinhamento estratégico em torno de projetos estruturantes de desenvolvimento e, no nosso entender, o Brasil precisa construir com clareza as suas prioridades estruturais para o desenvolvimento do Brasil, a partir das suas grandes diferenças, já que é um país continental. E, da mesma forma, o próprio Rio Grande do Sul, não só no reequilíbrio das suas contas, das suas finanças públicas, mas, acima de tudo, a capacidade de um Estado também fortalecido, capaz de contribuir, de fomentar, de induzir o desenvolvimento, e especialmente no Rio Grande do Sul, do enfrentamento das desigualdades regionais. Porque o Rio Grande do Sul hoje possui regiões que são chamadas fronteira tecnológica, ou seja, que são líderes expoentes que servem de exemplo para o Brasil e para o mundo, mas também temos regiões que vivem dificuldades extremas e o poder e o empoderamento do Estado nesta capacidade precisa também ter esta capacidade. E a terceira dimensão é a contribuição das diversas áreas de conhecimento, as diversas áreas de saber, combinados com o poder político. Ou seja, a governança do Estado sendo feita não só pelos operadores políticos, legitimados pelo voto, pela democracia, mas respaldados com capacidades técnicas para suportarem os desafios da gestão que hoje se coloca para o bem público. E nesta dimensão da gestão
entendemos que existe esta missão adicional para os administradores no Brasil, a partir dessa segunda metade desse século, que estamos entrando neste ano de 2015. Cabe ao Estado brasileiro, cabe à sociedade brasileira, cabe aos próprios administradores este entendimento de que a gestão pública, do bem público, assim como a gestão das organizações privadas, precisa ser feita com instrumentos cada vez mais qualificados, profissionais cada vez mais preparados, sem abrir mão daquilo que é a legitimidade da democracia dos agentes políticos eleitos para também contribuir com o seu desenvolvimento. Por isso entendemos que o Brasil será amanhã na exata proporção da capacidade que os administradores terão para contribuir com o seu legado de competência profissional também no desenvolvimento do Estado brasileiro nos seus diversos níveis dos entes federativos. E por isso entendemos que a educação, o ensino da administração precisa não ser ela própria a transformadora do contexto brasileiro, seja em todos os segmentos produtivos, econômicos, sociais, políticos, ambientais, mas precisa ela preparar cidadãos, administradores capazes de transformarem as suas organizações e a sua realidade. Olha, é impressionante a qualificação, o orgulho que temos de entrevistar uma pessoa com esta qualificação que está ganhando merecidamente o Prêmio Mérito em Administração. Quando o senhor receber o troféu lá na frente, o senhor vai pensar em quem naquele momento? Em todos aqueles que precisam uma mãozinha adicional de um administrador para fortalecer o desenvolvimento e principalmente reconhecendo que a vida vale a pena e precisa ser vivida com intensidade. Os cumprimentos. Igualmente repartimos com todos aqueles que são os construtores dessa jornada. A família que se reúne aí, os colegas de trabalho da universidade, conjunto de organizações e empresas e principalmente parabenizo aqui através do CRA, do presidente Walter, todos os administradores do Rio Grande do Sul e todos os administradores do Sistema Federal de Administração por este ano 2015, que não é apenas mais um ano, é um marco que diferencia uma fase importante da presença do administrador no desenvolvimento do nosso país e realimentando, superando esse desafio da palavra crise para a criatividade, para a esperança e para a felicidade do futuro. Os cumprimentos. Obrigado. O administrador João Simões, ele, além de administrador, ele é escultor, ele é um jovem de 83 anos. 83 anos. Presente nessa noite festiva. E ele tem uma história. Ele foi um dos precursores da criação dos conselhos. Conta para nós, o senhor lembra dessa época? Na verdade, eu estou teimando a ser administrador desde os 23 anos. Desde os 23? Quando eu entrei num grande grupo, talvez o maior torto de trigo do mundo, né, que foi a Bung, onde eu me iniciei como administrador. Posteriormente, claro, passei por nos últimos anos, eu trabalhei 40 anos como consultor de empresas, no Brasil, fora do Brasil, passamos por mais de uma centena de empresas e dediquei 20 anos desse tempo como consultor. Como consultor, como uma consultoria. Como em recuperação de empresas com alto risco. Então, talvez daí tenha até o trabalho que a gente vinha desenvolvendo, saiu a lei de recuperação de empresas. Infelizmente com algumas deficiências. Verdade. Que é normal. O que podia passar no Congresso, até porque os nossos congressistas às vezes não têm nem noção do que é empresa, né? A grande maioria. É verdade, isso é verdade. É uma grande maioria, né? Eu só digo de cadeira, porque eu, inclusive, estudei ciências políticas, conheço muito bem o assunto, né? E posso ter arrogância de dizer isso. Porque, veja, outro dia eu estou escrevendo um livro que devo publicar o ano que vem, sobre fundamentos da administração. Mas começando antes de Taylor, antes de Fayol. Antes de Taylor e Fayol. Que realmente alguém pensou antes. Né? Quando surgiu o conselho aqui, a possibilidade de fazer o conselho, foi um dos fundadores. Talvez o mais teimoso que ainda está aqui pela terra. Né? Pois é. Se a gente imagina 50 anos atrás, o senhor tinha 30 e poucos anos, 33 anos? 30 e pouco, 33. Jovem, um menino? Sim, eu comecei aos 23. Começou aos 23. 10 anos depois já estava envolvido na criação do conselho? Sim. Depois ainda criamos a atual BRH,
que na verdade não era. A BRH. Eu representei o Brasil no 5º Congresso Interamericano de Administração, em São Paulo, e surgiu a ideia de fundar, naquela época não era a BRH, era a Associação Paulista de Administração do Pessoal, depois a Associação Brasileira de Administração do Pessoal, e eu fundei aqui no Rio Grande do Sul a ASRAP, que é a Associação Sul-Rio-Grandense de Administração do Pessoal, e presidi primeiro presidente. E depois, a convite do governo do Paraná, eu fui ao Paraná para fundar a Associação Paranaense de Administração do Pessoal. Que ano isso, doutor João? Se não me falha a memória, que guri sabe que de vez em quando tem umas falhas de memória, mas verdade. foi lá pela época dos 85, aliás, 65 por aí. Então, isso tudo depois se transformou na Associação Brasileira de Recursos Humanos. Que coisa, e hoje uma entidade poderosíssima, grande. Como é que o senhor está enxergando a administração do nosso país hoje? A presidente Dilma e os ministros, como é que o senhor enxerga esse quadro nacional? Bom, eu sou suspeito para falar, porque até porque eu tenho a presunção de conhecer ciências políticas. Fui aqui no Estado, eu fui consultor na época que o Peraque Barcelos era governador. Ele me nomeou para o Notório Saber para fazer a transformação da sede de autarquia para economia mista, que depois foi quebrada por má gestão. O Brasil, infelizmente, depois de um momento assim de luz, onde se criou o Plano Real, se fez algumas coisas importantes, né? Se dominou a inflação, que parecia impossível, caiu nas mãos de verdadeiros populistas que criam o assistencialismo para manter e aumentar a pobreza e o analfabetismo. O Brasil afundou. Afundou completamente. Em termos de gestão pública, é um mau exemplo para o mundo. A imagem do Brasil se deteriorou. E a roubalheira, professor? Isso não dá nem para falar. Veja, hoje isso é uma coisa até meio perigosa a falar, mas veja bem, surgiu Joaquim Barbosa, que pela sua envergadura moral conseguiu colocar na prisão vários dirigentes do partido. Agora veio o Sérgio Moro, que está sofrendo, e o Joaquim Barbosa não aguentou a pressão. Agora veio o Sérgio Moro, que está fazendo um trabalho brilhante, tentando acabar com a corrupção, que é uma coisa complicada, mas ela é institucionalizada, né? Foi oficializada pelo governo. Oficializada. Oficializada pelo governo. Veja, se conseguiu quebrar a maior estatal do Brasil. Inacreditável. Quebrou. Inacreditável. Veja que as consequências não estão aí. O ainda pior está por vir. Que é o BNDES. Que é o BNDES. Quer dizer, quando surgiu o BNDES, não se sabe aonde vai. Né? E nós é que vamos pagar essa conta, professor? O grande problema é exatamente este. Infelizmente, não há dinheiro público, há dinheiro privado que sustenta os... Não existe dinheiro público, o dinheiro é do povo, é nosso, é do professor, é meu. É que sustenta a orgia de gastos, não só do executivo, mas também do legislativo, que é um absurdo. E também do judiciário. E do judiciário. Veja bem, no Brasil, é o único país que eu conheço no mundo onde um deputado tem 30 assessores para não fazer nada. Nós estamos perdidos, professor. Nós precisamos repensar o Brasil. Nós tínhamos que fazer o Brasil nascer de novo. Onde um magistrado ganha auxílio moradia, né? Onde se cria Bolsa Família para ganhar voto. E o eleitor cativo, 40 milhões. Não, e para perpetuar a pobreza e a degradação moral. Concordo. Então, são essas coisas eu não gosto de falar. Porque... É verdade, a gente começa a se emocionar. Professor João Simões, vou lhe liberar para o jantar, o senhor vai ser pequeno para os abraços. Um jovem administrador, 83 anos, uma alegria lhe entrevistar pela sua lucidez, sua visão que o senhor tem. Parabéns, uma boa noite, um bom jantar. Muito obrigado. O contemplado com o Prêmio Mérito Administração 2015 no setor público é o mestrando em Administração Executiva Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente vereador na Câmara Municipal de Vereadores em Caxias do Sul. É o administrador Jailson
Jaison Barbosa Santos. Conta para nós como é que aconteceu essa indicação, essa eleição, que trabalho você tem feito que lhe qualifica essa noite para um prêmio desta categoria, desta envergadura. Parabéns! Muito obrigado. Uma grande honra. Não somente eu, mas meus familiares estão extremamente felizes. Eu tive o privilégio de participar da coordenação do gabinete do ex-prefeito José Ivo Sartori na gestão de conflitos do município, na sua primeira gestão. Tenho um grande orgulho daquele período. Naquele período eu iniciei o curso de administração. Um parêntese, o governador José Ivo Sartori apoiou muito, eu era diretor do PROCON do Estado, né, para a criação do PROCON Municipal, deu muita força ao PROCON Municipal em Caxias, que até hoje é um modelo de PROCON em município. Exato. E como eu sou oriundo, primeira graduação em engenharia mecânica, design industrial, tenho uma pós na área de design, quando eu entrei na gestão do Sartori, eu senti a necessidade de me humanizar um pouco mais, de buscar uma flexibilização, conhecimento na área de administração. Eu iniciei o curso e concluí 4, 5 anos posteriormente. E acredito eu que fizemos uma boa gestão no seu primeiro governo. No segundo governo, fui convidado a secretariar o município, fui secretário de uma pasta importante, pasta de turismo de Caxias do Sul, uma pasta nova no município. E me candidatei a vereador, estou hoje como vereador. E me orgulho muito dessa minha passagem e da profissão de administrador. Passei a participar das reuniões da delegacia do Conselho Regional de Administração, criei grandes amigos, grande amizade, e as ferramentas administrativas são usadas por este vereador, tanto quando coordenador da gestão de conflitos, quanto depois como secretário municipal de turismo. E em 2013 colocamos uma lei no município, criamos uma lei chamada Lei Municipal da Semana Municipal da Administração e o Fórum Municipal da Administração. Isso, acreditamos que ajudou a unificar não somente a Universidade de Caxias do Sul, com todas as faculdades, que hoje são inúmeras em Caxias do Sul, o setor do conhecimento, o setor empresarial, a Câmara de Indústria e Comércio, juntamente com o setor da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, o setor público, e também com o governo municipal, que tivemos um agraciado aqui de Caxias do Sul, temos um grande orgulho, que foi o Francisco Spiondorella. A quem entrevistamos na edição passada. E que atualmente é nosso secretário municipal de desenvolvimento econômico. Então, nessa relação, participamos daquela organização e acredito que, principalmente a Semana Municipal, por uma grande coincidência, a Semana Municipal da Administração, ela é a primeira transformada em lei no Brasil. Então, poxa, parabéns. Então, uma feliz coincidência. Acreditamos que os fóruns que aconteciam em Caxias do Sul através da ANERGS, importantíssima, a ANERGS completa 30 anos, fizemos uma grande solenidade agora há pouco lá na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, homenageando os 50 anos dessa belíssima profissão, os nossos queridos administradores, os nossos colegas administradores, e também a ANERGS nos seus 30 anos. Então, enalteceu o fórum, porque já temos 25 fóruns, mas eram todos organizados pela ANERGS e pelo CRA. Agora nós chamamos a atenção do setor público, chamamos a atenção do setor de conhecimento e unificamos isso tudo em forma de lei. E acredito eu que foi uma semana maravilhosa que respaldou a homenagem que os 50 anos da profissão merece. Na hora que o administrador, o vereador Jaison Barbosa Santos, estiver recebendo esse prêmio lá na frente, Mérito à Administração 2015, vai pensar em quem? Eu vou pensar nos frutos do suor de alguém que inicia lá no Senai. Eu vou pensar nos frutos do suor daquele que, para estudar o curso de administração e de engenharia, teve muita dificuldade. Eu vou lembrar disso tudo para colocar mais responsabilidade, para dignificar cada vez mais a profissão de administrador e tantos outros jovens que precisam. Por exemplo, agora, fiz uma moção ontem, votada e aprovada por unanimidade, de repúdio à retirada de recursos por Sistema S. Então nós precisamos, sim, transformar o Brasil numa pátria educadora, para possibilitar que jovens trabalhadores e que
os nossos jovens brasileiros possam se qualificar. Então precisamos cobrar investimento público na educação do Brasil. E se for na área da administração, acredito eu que transformamos-nos, por que não, em referência. Meus cumprimentos, que seja uma noite muito feliz. Muito obrigado, é uma felicidade estar com a minha mãe aqui presente, com a minha família toda, oriundos do êxodo rural, da migração. E Caxias do Sul, para quem não sabe, é a terra da Festa da Uva. Então, nós teremos agora em 2016 a Festa da Uva em Caxias do Sul no mês de fevereiro. Por favor, visitem Caxias do Sul, uma cidade fantástica, a Serra Gaúcha é maravilhosa e nós precisamos mostrar que também temos lá uma maravilha, que é a força dos administradores. Parabéns. Obrigado. E o Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta, acompanha a segunda parte das entrevistas realizadas durante o Prêmio Mérito e Administração 2015 do CRA-RS. Não saia daí, nós já voltamos. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com 3 camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal, super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Ei, sabe onde eu encontro o melhor lubrificante do reino? Lá no Posto Ipiranga. Onde tem um sanduíche? Eu tô com uma fome. Posto Ipiranga. Internet grátis pra preencher esse vazio aqui, ó. Posto Ipiranga? E onde eu alugo um carro com desconto pra gente ir pra Oz? Osasco? Quer um lugar completo? Pergunta lá no Posto Ipiranga. A vida é assim. Chove. Faz frio. Acaba a luz. A vida é assim. Chove. Faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Panvel. Você sempre bem. De volta ao Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias, você sempre bem. Veja agora a segunda parte das entrevistas realizadas durante o Prêmio Mérito e Administração 2015 do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. Participa conosco nessa noite festiva, entrega do Prêmio Mérito Administração 2015, professor Antônio Carlos Santos Rosa, consultor de gestão, recuperação de empresas, professor aposentado de administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma noite festiva, um momento importante para o Conselho, né, professor? Muito importante porque nos leva a considerar os valores que nós temos a passar à sociedade, não é? Aqueles profissionais que se destacam pela sua competência, pelo seu desempenho na sociedade. É muito importante reunir esse pessoal hoje aqui. O senhor tem saudade dos tempos das salas de aula? Ah, tenho. Mas isso passa, né? Não, mas a verdade... Cada coisa na sua época. Isso, mas a verdade é o seguinte, né? É que eu agora estou escrevendo. É mesmo? Estou escrevendo a tudo aquilo que eu vivi, que eu aprendi, estou passando para os livros. Não é? Então, dentro de 1 ou 2 anos, deve sair um livro sobre a consultoria, não é? Que eu chamei do mestre com carinho, não é?
e deve estar pronto lá em 2016, por aí. Então não dá para parar, não é certo? Não. Parar, tem infarto, morte, É verdade, etc. é verdade. Eu não paro. Que bom. Uma noite bem festiva para o senhor. Felicidades, parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos com o professor Rogério de Moraes Bom, vice-presidente de Relações Institucionais do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. Uma noite festiva, país em crise, Estado em crise, mas o administrador sempre reconhecido, sendo destacado, sendo instigado a ser protagonista nesse momento, não é isso, professor? É isso mesmo. Cada vez mais a gente tem que encontrar os caminhos para superar a crise, né? Nós sabemos que as crises, elas passam. Pode demorar 6 meses, 1 ano. Não. Alguns dizem feliz 2020, né, quando a gente tem se encontrado. Não sei. O fato é que a gente tem que encontrar os caminhos para sair dessa crise. Nós sabemos que um dos caminhos é a administração, é a gestão da coisa pública, a gestão adequada das empresas. Se não for assim, realmente é uma gestão amadora. É uma gestão política e não uma gestão técnica, como a gente vê, lamentavelmente, acontecendo em muitos lugares aí no nosso Brasil. E aí acontece isso que a gente percebe, né? Infelizmente, é essa triste situação que a gente vê. Mas nos 50 anos da administração, hoje é uma noite de festa, é a noite de entrega do Prêmio Mérito em Administração e muito bom estar aqui, né? Uma alegria revê-lo, uma noite festiva, professor. Muito obrigado. A professora Perla palestrou anteontem no CRA Recebe, ela é de Quebec, no Canadá. Sim, sou funcionária do governo do Quebec, a província francófona do Canadá, que tem a essência que a gente se identifica muito com os gaúchos. Por isso a gente tem essa parceria tão grande com o CRA Rio Grande do Sul. Né? Tem sido boa essa experiência, essa vinda para cá? Com certeza. Sempre é muito bom voltar para o Brasil. É o recebimento do povo brasileiro e dos administradores. São sempre muito receptivos e gostam muito da província do Quebec. É verdade. Uma boa noite para você. Muito obrigada pelo convite. Merci beaucoup. E parabéns para todos os administradores por esses 50 anos da profissão. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. O agraciado no Prêmio Mérito Administração 2015 no setor privado é o presidente executivo do Grupo RBS, o administrador Eduardo Sirotsky Melzer, que é graduado em Administração de Empresas pela PUC do Rio Grande do Sul, com MBA pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A importância desse prêmio, desse destaque para você, para o Grupo RBS? Eu fico muito feliz em poder, eu sou um administrador, e ser reconhecido com honra pelo Conselho Regional é muito importante para a gente. Nós acreditamos que um país como o nosso precisa de bons administradores, bons gestores. Muito. Para liderar bons projetos com boas pessoas. Então eu fico muito feliz, muito honrado com o prêmio. Como é que vocês enxergam, você particularmente, presidente de um grupo grande como é a RBS aqui no Sul, esse momento político do país e do Estado? Acho que todo mundo sabe, o país, o nosso Estado vive um momento de muita complexidade, mas nós somos otimistas, nós acreditamos no país, nós acreditamos no Rio Grande do Sul e nós temos uma visão de longo prazo. Nossa empresa tem 58 anos, nós queremos poder chegar aos 100 anos. E ao longo de uma existência, existem momentos de maior complexidade e nós temos que ter a capacidade de saber navegar nesses mares mais turbulentos. E aí, novamente, precisamos de bons administradores. Quando você estiver recebendo o prêmio lá na frente, Mérito em Administração 2015, vai pensar em quem? Vou pensar na minha família que está aqui hoje comigo, meus filhos, meus 3 filhos estão aqui, minha esposa, meu pai. Minha mãe está fora, mas vou pensar nela também. E vou pensar no meu avô, né, o Maurício Sirotsky Sobrinho, que foi quem fundou a nossa empresa e que certamente quem nos despertou essa paixão pelo empreendedorismo e pela administração. Meus cumprimentos. Muito obrigado. E o Jornal do Consumidor desta semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana a todos. Lembrando que se você tem dúvidas, reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, www.consumidorrs.com.br, link Plantão do Consumidor lá em cima. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br.
Muito obrigado pela sua audiência e até sábado próximo, 22h30, aqui na TV Urbana, canal 55, UHF Região Metropolitana, canal 11 da NET Porto Alegre.